Quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, memória de São Bernardo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos essa parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mas, irmãos e irmãs, uma dessas parábolas constrangedoras de Jesus, que inquieta o nosso coração e faz com que a gente se pergunte onde ele quer chegar com essa história, Então, vou chamar a sua atenção para um único aspecto deste evangelho, dessa parábola, Quando nós olhamos os apóstolos e vemos eles íntimos de Jesus, próximos, e enxergamos os apóstolos partilhando vamos chamar de um momento mais íntimo de Jesus, que Jesus teve com eles, na última ceia. Nós precisamos recordar de uma fala que foi o Papa Francisco que nos disse, que ajuda a entender esse evangelho de hoje, Nenhum daqueles apóstolos que estava naquela ceia fez por merecer aquele lugar. Eles foram convidados. E nenhum de nós, que um dia estivermos no céu contemplando a Deus face a face, por mais que num dado momento haja um agregado de méritos da nossa parte, mas a grande graça que nos possibilitou isso, a salvação, não fizemos por merecer. Veio de graça. Então, existe aqui uma certa maldade do nosso coração em não sermos capazes de nos alegrar com o fato de Deus amar as pessoas ao nosso redor. É um egoísmo, é um egocentrismo, é um trem esquisito de que a gente pode, se não tomar cuidado, chegar ao ponto de acreditar que seria bom Deus salvar apenas a mim e que os outros se explodam. Seria bom que o céu fosse o meu playground e não o lugar de todos. E não é para isso que nós somos salvos. E não é essa a manifestação do amor de Deus em nós. Então, nós precisamos exercitar essa arte de olhar ao nosso redor e ver que Deus ama outras pessoas, além de mim, além de você, e nos alegrarmos por isso, porque, poxa vida, isso demonstra a grandiosidade do amor desse Deus que nos salvou. Quando a gente, às vezes, dentro de uma igreja, a gente vê uma pessoa que trilhou um caminho torto, um caminho todo troncho, esquisito, e de repente aquela pessoa parece que começa um processo de conversão, aquela pessoa começa a se aproximar, e de repente aquela pessoa está numa fila de confissão, e de repente aquela pessoa está numa fila de comunhão, e de repente o padre pega essa pessoa e dá a ela aí um trabalho na ajuda pastoral. De repente o padre pega essa pessoa e coloca ela como ministro extraordinário da comunhão. Aí a pessoa olha e fala: como assim? Como que isso é possível? Por que está acontecendo isso? Essa pessoa agorinha estava ali atrás, nos bastidores, e agora está ali. Então, amados irmãos e irmãs, O que está gritando no nosso coração nessa hora? O que gritou no coração desse funcionário quando ele viu aquela pessoa que fez tão pouco receber tão grandiosa recompensa? O que está gritando no meu e no seu coração, infelizmente, é a inveja.
é a dor de que outros também possam ser amados e eu me entristecer pela alegria do outro. Eu chegar ao ponto de ficar triste, porque aquele outro foi agraciado, foi presenteado, né? Então, por isso tomemos muito cuidado. É um pecado odioso, é um pecado medonho. Eu acredito que é um dos pecados que vai se ter mais vergonha dele na confissão. A pessoa tem mais vergonha de confessar a inveja do que os pecados da cintura para baixo, porque ele é muito odioso. É eu me entristecer com a alegria do outro e chegar ao ponto de desejar o mal para o outro. O outro não merece isso. O outro não tem direito a isso, né? Então, não permitamos que esse veneno penetre no nosso coração e nos deturpe, né? Nos destrua, ao ponto de estarmos dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, dentro de uma pastoral, e estarmos ali dentro, destilando veneno pelas nossas presas, né? Permitindo que aquilo chegue no coração de outras pessoas. E a inveja, ela não se contenta em estar só no coração de uma pessoa. Ela precisa ir ao encontro de outros, ela precisa de uma validação de terceiros, né? Eu preciso falar com outros e partilhar essa ideia, porque o outro também tem que concordar comigo, né? Então tomemos muito cuidado, né? Nenhum dos apóstolos mereceu estar ali. Eles foram convidados. E por isso que quando o padre apresenta a Eucaristia na missa, ele diz: felizes os convidados, não felizes aqueles santos que mereceram poder receber esse sacramento. Não, nenhum de nós mereceu. Por isso que a gente bate no peito e diz: Senhor, eu não sou digno. Eu não mereço, eu não sou digno. Eu estou aqui fazendo, Senhor, aquilo que eu dou conta. Eu quero estar aqui pelo menos sem um pecado mortal e sem alguma treta assim, mas, Senhor, eu queria muito estar melhor na sua presença. Eu queria muito poder merecê-lo melhor, mas é o que está tendo para hoje, é o que eu estou dando conta de fazer. Então, não espichemos os nossos olhos para as graças alheias que outros receberam e fiquemos incomodados com isso, mas olhemos para nós, né? Olhemos para o nosso coração. Primeiro reconheçamos com gratidão quantas bênçãos Deus deu na minha vida e na sua, né? E se talvez aquela de lá não chegou aqui, não fique incomodado, não fique triste, né? Mas agradeça a Deus por todo o bem que Ele tem feito na sua vida. E louve-o por Ele ser tão generoso, por fazer o céu nascer sobre justos e injustos, a chuva cair na horta do pilantra e na horta do honesto. Porque pode ser que um dia, pode ser, que você seja o alvo dessa misericórdia de Deus, que te resgata da miséria e te restaura a condição de filho, de realmente merecedor de estar na presença de Deus. Para que assim não sejamos ingratos a Deus, invejosos para com o bem do outro, e acabemos fazendo disso aquilo que destrói no nosso coração a possibilidade de amarmos verdadeiramente. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.